Olá, está no ar o programa Educação na Mídia, uma parceria entre o Instituto Federal do Sul de Minas e a Câmara Municipal de Pouso Alegre. A cada semana, o programa apresenta um assunto relevante e atual para ser discutido por especialistas. E hoje nós vamos falar sobre as startups, uma recente modalidade de empresa que ganhou a atenção do mercado, de investidores e de quem quer possuir um negócio próprio. E quem está no estúdio hoje para trazer mais informações sobre as startups é Lúcia Helena da Silva, especialista em gestão de micro e pequenas empresas, mestra em administração e professora do IF Sul de Minas, Campus Machado. Lúcia, obrigada por sua presença aqui hoje no programa Educação na Mídia. Eu que agradeço pelo convite. Lúcia, eu gostaria primeiro de saber, qualquer empresa nova pode ser considerada uma startup? Não, né? Nós temos as empresas que a gente diz dos setores tradicionais e temos essas modalidades de empresa. Esse termo surgiu com a bolha, né, das empresas.com no período ali de 97 a 2001, né? Então, para ser considerada uma startup, a empresa tem que ser escalável, né? O empreendimento tem que ser escalável, a custos baixos, né? Tem que ter um custo baixo de operação e contar necessariamente com inovação tecnológica. E essa inovação tecnológica a gente chama de inovação disruptiva. Ou seja, o que é uma inovação disruptiva? Algo que rompe com o padrão de coisas anteriormente feito. É algo absolutamente novo, né? A gente pode falar em inovação incremental também. Inovação incremental é aquela inovação que acontece sobre produtos ou soluções já existentes e que alguma coisa já vem melhorada. A disruptiva não, ela rompe completamente com o modo de atuação anterior, né? Então, para ser considerado uma startup, tem que haver esse componente de inovação e considerar o ambiente, né, de negócios na atualidade altamente competitivo e cheio de incertezas. Então vamos destrinchar melhor esses conceitos, né, para torná-los mais claros para o público. Então vamos começar pelo esse ambiente, esse cenário de incerteza. O que seria isso? Na atualidade, na nova economia, né, as empresas não contam mais com um ambiente mais seguro de atuação. Há 20 anos atrás, quando você falava em planejamento dentro das organizações, você poderia planejar a atuação das empresas num cenário de 5 anos, 10 anos. Hoje, na atualidade, você não pode fazer mais isso. Em função do quê? Do crescente avanço tecnológico, né? Da capacidade de armazenamento das informações e de acesso a essas informações. Então, você tem um cenário de negócios absolutamente diferente. O que é uma certeza hoje, o que é um caminho a ser seguido por uma empresa, por um empreendimento hoje, daqui a 2, 3 meses pode estar invalidado, né? Então, uma startup, um empreendedor que vai à frente de uma startup, ele tem que estar profundamente antenado nessas mudanças no ambiente de negócios, no ambiente estrutural, para ele começar a pensar, a idear um modelo de negócio que possa atuar nesse ambiente de incerteza. Vou tentar dar um exemplo bem simples. A relação de trabalho, né? A relação de empregadores e mão de obra, ela vem mudando drasticamente, né? Então, o empreendedor que está por trás de uma startup, primeiro, ele tem que pensar que ele sempre vai, por essa característica de inovação disruptiva, ele tem sempre que contar com profissionais de alto desempenho, né? Numa relação de trabalho que é diferente dos modelos tradicionais que a gente conhece, né? Então, o empreendedor que está atrás de uma startup, ele tem que estar antenado nessas questões. Até comentava ontem com alguns alunos em sala de aula, um aluno trouxe uma informação para nós, né, que ele, através de um site, ele viu uma impressora 3D já imprimindo córneas para transplante, né? Isso modifica, dentro da medicina, toda uma forma de atuação, né? Então, aquilo que era certo dentro de um campo de conhecimento até então, está sendo modificado por uma inovação. Isso que a gente chama de ambiente de
incerteza. Você comentou também sobre um modelo de negócio escalável. Sim, é que ele possa ser reproduzido e possa gerar retorno em escala. Vamos pensar no Netflix, né? O Netflix é um unicórnio. O unicórnio a gente chama aquelas startups que já alcançaram valor acima de 1 bilhão de reais, 1 bilhão de dólares, desculpa, né? Se você pensar no modelo de negócio do Netflix há 10, 15 anos atrás, ele não fazia nem cócega no setor, né? Por exemplo, a Blockbuster, as empresas de TV a cabo. Tanto é que a gente tem observado, para falar especificamente das empresas de TV a cabo, uma mudança na forma de negócio em função de empresas como a Netflix, que revolucionaram a forma de fazer negócios, né? E é escalável porque o modelo de negócio do Netflix, ele cabe no Brasil, ele cabe no Japão, ele cabe no Canadá, ele cabe em qualquer lugar, né? E se você for pensar a abrangência desse modelo de negócio, o alcance desse modelo de negócio, se você for pensar em termos de custo de operação desse modelo de negócio, ele é muito baixo, né? E como é uma empresa que tem tecnologia por trás, está trabalhando com informação, está usando a inteligência, a gente chama dentro de empresas, né, de inteligência competitiva, está usando a inteligência do consumidor para modular os seus programas, modular aquilo que ele oferta para o seu consumidor, através da tecnologia, né, ele é absolutamente escalável. Ele vai em qualquer lugar. O Uber, o Airbnb, é um modelo de negócio que você aplica em qualquer lugar e com capacidade de escala, com capacidade muito grande de gerar resultados. Esses termos, né, são muito novos, por exemplo, empresa unicórnio. Eu, por exemplo, nunca havia ouvido falar, tem outros termos assim? Dentro do universo das startups, né, quando a gente fala de uma empresa atingiu o seu sucesso, atingiu ali, a gente chama de empresa unicórnio, que é aquela empresa que atingiu um valor de mercado acima de 1 bilhão de reais e menos de 1 bilhão de dólares e menos de 5 anos de atuação. Se você for pensar numa empresa convencional, numa empresa tradicional, vamos pensar numa indústria de brinquedos, numa indústria de alimentos, atingir esse valor de mercado em menos de 5 anos de atuação é praticamente impossível. E essas empresas startups, elas necessariamente precisam estar na internet? São empresas de internet? Como ela tem que ter, para ser classificada como uma startup, ela tem que ter esse componente de inovação. E essa inovação ser disruptiva, ou seja, rompe com o padrão de coisas anterior, né, necessariamente, consequentemente, ela vai tá usando de internet. Até porque, quando a gente fala escalável, você ter uma empresa em ambiente virtual, em termos de custos e em termos de alcance, ela é muito mais fácil, ela é muito mais prática do que uma empresa tradicional. Mas, por exemplo, empresas do ramo tradicional, vou te exemplificar a Klabin, né? O que ela fez para inovar o seu setor de contratos, o seu setor jurídico? Ela trouxe uma startup, né, para dentro das suas operações. Então, para gerenciar essa questão dos contratos, essa questão jurídica da Klabin, hoje, na atualidade, ela tem uma startup atuando nisso. Então, eu tenho esse diálogo entre empresas tradicionais e startups já começa a acontecer. Porque, às vezes, uma empresa tradicional ela é tão grande que ela não tem essa agilidade ou essa flexibilidade para modificar nesse cenário de incertezas. E sobre os tipos de startups que existem? Você comentou sobre o conceito unicórnio, né? Mas existem também outros conceitos, dependendo do ramo de atividade. Você pode falar sobre isso? São modelos de negócio que surgem a partir da setorização. Então, você fala nas fintechs. São startups que vão cuidar especificamente de questões financeiras, que é no caso do Nubank, que a gente tem, né? O PayPal. Você tem startups no ramo de saúde, né? Que são as health techs.
numa universidade, né, pública próxima aqui, em Alfenas, como eles têm vários cursos na área de saúde, a incubadora dessa universidade, né, tem estimulado o desenvolvimento de startups nesse segmento de saúde específico, porque muito é produzido dentro dessa universidade, em termos de inovação voltado para a saúde. Então, a incubadora instalada dentro dessa instituição tem estimulado o desenvolvimento dessas startups no segmento de saúde. Você tem as edutechs, que são geração de tecnologia no campo educacional, né? Então, existem as especificidades. E dependendo do empreendedor, dependendo do cenário em que ele estiver atuante, ele pode se direcionar, ele pode direcionar o trabalho dele, né, a pesquisa dele, o desenvolvimento do projeto dele, numa área temática que ele queira, né, que ele se interesse. E aqueles termos B2B, B2C? Sim, o B2B é business to business, né? É quando eu tenho uma startup que eu vou vender para outra empresa, né? Então, por isso que a gente fala nessa expressão B2B. O B2C é quando eu tenho uma startup que eu vou vender para o consumidor final. É o business to consumers, né? Então, eu estou vendendo para o consumidor final. Agora, vocês têm dentro das modalidades do startup o B2B2C, né? Ou seja, uma startup que já está pensando em vender para a empresa e vender e as negociações que essa empresa vai fazer com o consumidor final. Então, ele fecha o ciclo, né? Que é uma nomenclatura também usada para negócios convencionais. Eu posso ter uma empresa tradicional, eu posso ter uma empresa convencional que trabalha com B2B, business to business. Eu vendo para outras empresas, né? Uma indústria de papelão, uma indústria de caixas de papelão, ela vai vender para outras empresas. O business to consumer são empresas que vão comercializar diretamente com o consumidor final. Então, eu tenho uma padaria, né? Quem que é o meu cliente potencial? É aquele consumidor final que vai ali fazer uso dos produtos e dos serviços que eu tenho nessa padaria. E professora, por que as startups elas viraram as meninas dos olhos dos empreendedores atuais? O que a gente tem observado em termos de economia, né, é que tanto esses empresários jovens, eu diria jovens, mas você tem aí à frente de startups pessoas numa faixa etária até há mais de 50, 60 anos, né? Mas eu diria jovem no sentido de encarar esse mundo dos negócios hoje, né? Tanto os estudantes, né? Os alunos, ou quem está se preparando para o mundo de trabalho, está enfrentando uma nova revolução. A gente diz que a gente está saindo de uma economia industrial para uma economia do conhecimento. E nessa economia do conhecimento, que o capital intelectual mais importante, que o capital mais importante para as organizações é o capital intelectual, né? É o conhecimento, as startups se encaixam adequadamente nesse modelo, né? Isso é até algo que eu entendo que deveria ser mais discutido, porque grande parte da força de trabalho não está atenta a isso e continua se preparando para o mercado de trabalho tradicional e as mudanças estão ocorrendo, as mudanças estão acontecendo. Então, nós temos uma massa de trabalhadores muito grande que não está antenada nisso e que num período muito curto de tempo pode haver até dificuldade de se encaixar em termos de geração de trabalho e renda. Nós temos um perfil de consumidor que está modificando, em que ele cada vez mais quer pagar pelo uso daquilo que ele consome, não mais pela posse, né? Haja visto aí os movimentos de carona, enfim, que a gente vê populando ali. O Itaú tem um programa de bicicletas na cidade de São Paulo, não sei se em que o correntista Itaú, ele precisa fazer um determinado percurso, então ele tem um código ali, um chip, ele pega aquela bicicleta e devolve no outro ponto, né? Então,
Cadê o táxi? Cadê, né? Eu vou usar isso aqui agora, vou pagar por isso, e no caso o Itaú presta esse serviço para os seus clientes e acabou, né? Então é um mundo de negócios, um mundo de produção e consumo absolutamente diferente. Então essa força de trabalho, ela tem que começar a pensar nessas questões. Depois dessas informações, a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de Declaração Eletrônica de Acidente de Trânsito, Boletim de Acidente de Trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do PPS. Os vereadores: Adelson do Hospital, do PR. Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV. Campanha do PROS. Dito Barbosa, do PSDB. Dr. Edson, do PSDB. Leandro Moraes, do PPS. Professora Marileia Franco, do PSDB. Rafael Abolafio, do PV. Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. De segunda a sexta, você fica bem informado sobre o dia a dia dos vereadores, fiscalização de obras, votação de projetos de leis, reportagens especiais, utilidade pública, prestação de serviços. Jornal da Câmara com o jornalista Lucas Silveira. Edição inédita às 7 da noite. Horários alternativos, 7h30 e 11h30 da manhã e às 10h30 da noite. Jornal da Câmara com Lucas Silveira. Jornalismo de credibilidade e compromisso com a população. Sou o delegado José Walter, da Polícia Civil de Pouso Alegre. Estamos aqui para dar dicas de segurança para a população. Desconfie daquilo que é muito fácil. Se você for fazer algum negócio, cheque as informações, procure saber a procedência, procure evitar dar sinais em dinheiro ou fazer depósitos em boletos bancários para pessoas que você não conhece. Anote o número da conta, da agência bancária, a bandeira do banco. Se cerque dos cuidados para você evitar de cair no golpe.
Estamos de volta com o programa Educação na Mídia, hoje falando sobre startups com a professora do IF Sul de Minas, Lúcia Helena da Silva. Professora, a grande preocupação dos empreendedores normalmente é com o custo inicial para abrir essa startup. O custo normalmente é muito alto ou não? Dá para abrir uma empresa com pouco investimento? Uma startup você consegue iniciar ela com pouco investimento, né? Isso vai depender do qual o volume de inovação que você tem na sua ideia. E quando a gente fala em inovação, às vezes as pessoas acham que é muito caro, tal, e não é, né? Agora, a partir de 1, 2 anos de operação, que você vê que a sua startup já começa a apresentar resultados, você pode ir em busca de investimentos para aí sim dar um upgrade na sua empresa, fazer, né, no seu empreendimento, fazer com que ele se desenvolva. E essa busca pode ser por aqueles investidores anjo que a gente tem ouvido falar. Quem são eles? Sim, nós temos, no universo das startups, nós temos 3 categorias de investidores, né? Tem aqueles que nós chamamos de investidores anjos, que o ponto de partida dos investimentos é de 100 a 300 mil reais, né? Tem aqueles que nós chamamos de seed money, né? Que o ponto de partida dos investimentos é a partir de 500 mil reais. E tem os serials, que a gente fala, os séries, né? E que são geralmente grandes empresas que querem expandir os seus empreendimentos ou querem inovar alguma área dentro da empresa e que vão ter um ponto de partida de investimento de 2 milhões de reais. Então, são algumas classes de investimentos. Só que o aspirante, né, para pleitear esses investimentos, ele já tem que ter alcançado alguns resultados com as suas empresas. E outra, quando uma startup começa a se destacar, essas grandes empresas estão antenadas nesse movimento, né? Muitas vezes elas próprias vão contatar esse empreendedor para ver se ele quer vender a ideia, se ele precisa de aporte de capital para melhorar essa empresa. E de que forma esses empreendimentos podem fazer isso? Nós temos algumas vitrines, são vários eventos, né? Então, a Techstar, por exemplo, tem alguns tipos de eventos que ela realiza no Brasil. O Startup Weekend, o Startup Maker, temos o Startup Run, que é um evento menor de 7 horas para explodir ideias. Então, quem está interessado nesse universo tem que ficar antenado aí nos vários eventos que acontecem na sua cidade, né, o que a gente chama de desenvolvimento do ecossistema empreendedor. E isso vem se capilarizando pelas cidades do interior. Até o governo de Minas, a Secretaria de Educação Tecnológica do governo de Minas lançou o ano passado o programa Startup Universitário. E existem várias instituições que foram pleiteadas com esses recursos, com pesquisadores, com professores e alunos envolvidos nessa temática. Então, quem quer atuar, tem que ficar antenado nesses eventos. O Sebrae é um outro grande disseminador desse conceito e realiza vários eventos em várias cidades do sul de Minas, né? Nós podemos falar na Startse, que é uma conjugação, algo que veio lá do Vale do Silício, tem seus escritórios em São Paulo e promovem eventos, começam a expandir a promoção desses eventos pelo Brasil. Nós temos a Endeavor, que é mais antiga, que já atua há muitos anos com esse tipo de atuação, assim, de verificação de planos de negócio, e aí na Endeavor você tem os planos de negócio tradicional também, mas que tem esse objetivo de aportar capital para essas ideias que são importantes. No campo de negócios sociais, né, nós temos a Choca, que também vai pegar tanto startups quanto vai pegar empreendimentos convencionais. Então, esse aspirante a investimento, ele tem que estar antenado nessas coisas, essas vitrines de onde ele vai expor
a ideia dele. E as vantagens de ter um investidor anjo, a gente já sabe, né? Que é conseguir o capital. Mas existem também desvantagens? Tem alguma preocupação que o empreendedor precisa ter na hora de procurar ou aceitar algum investimento desse tipo? Quem está investindo em startup é aquele investidor de risco que a gente chama, né? É o capital de risco. Então, são empresários, são pessoas que... isso é uma cultura que vem muito desse movimento que se iniciou nos Estados Unidos, eles estão dispostos a correr o risco dessa ideia não dar certo. Nesse sentido, o aspirante a buscar esse investimento, ele tem que estar atento ao contrato. Se aquele contrato que ele vai estabelecer com relação a esse investimento pode causar algum dano para ele ou para a ideia dele se a ideia não vingar. Geralmente, os contratos são bem assertivos no sentido de fazer dar certo aquela ideia, né? Mas pode acontecer que aconteça, sim. E aí esse investidor tem, esse aspirante a dono de startup, ele tem que estar antenado nisso, né? Esse investidor anjo, ou esse capital semente, ou essa empresa. Quais as consequências se essa ideia não vingar? E aí o que vai dar maior segurança para esse pequeno empresário, para esse pequeno empreendedor, é justamente o conhecimento que ele tem atrás daquela modelagem de negócio. Quanto mais ele conhecer, quanto mais ele participar dos ritos de validação desse empreendimento, da verificação do produto mínimo viável, que a gente chama de MVP, mais segurança ele tem para avançar, né? E o conhecimento é essencial de mercado. Mudando um pouquinho de foco, agora pensando nas instituições de ensino que ajudam o empreendedor a começar, às vezes, uma startup, né? A gente sabe que tem muitas, como, por exemplo, o Facebook. O empreendedor que começou aquela empresa ainda estava estudando, era estudante do ensino superior. Então, qual que é, nesse sentido, o papel de uma instituição de ensino, de um instituto, por exemplo, na hora de incentivar o empreendedorismo e a criação de uma startup? Dentro das instituições de ensino, nós podemos falar nas universidades, no caso do ensino superior, e no nosso universo mais específico, os institutos federais, que a gente conta com o ensino médio e conta também com o ensino superior, é o ambiente propício para o quê? Para o desenvolvimento de inovação, para o desenvolvimento de novas ideias, né? Então, é extremamente importante a participação, o apoio dessas instituições no desenvolvimento dessa cultura empreendedora e, mais ainda, no desenvolvimento desse ecossistema empreendedor. Para falar dos institutos e para falar dessa capilaridade dos institutos, eu vejo isso de uma importância muito grande, porque os institutos, eles estão chegando em cidades menores, em locais onde historicamente nós não tínhamos instituições de ensino superior, tampouco produção de pesquisa. Então, eles têm essa capacidade de chegar, né, aonde pode acontecer inovação, pode acontecer o surgimento de novas ideias via ali o trabalho do seu corpo docente e nas pesquisas que são realizadas com os seus alunos. E para falar mais especificamente do nosso caso, eu acho muito importante que os institutos federais, eles concedem bolsa de iniciação de pesquisa para o aluno do ensino médio. Então, o menino está ali com 16, 17 anos, e se ele recebe esse estímulo, se ele recebe esse incentivo, ele já é capaz de gerar a sua independência. Eu vejo essas instituições como a constituição de um lastro, de um chão, para que essas coisas aconteçam na sociedade, né? De uma forma maior, que é a nossa missão, né? Que é o nosso objetivo. Por exemplo, como funcionam as incubadoras de empresa dentro de uma instituição como o IF Sul de Minas? É nelas que startups, por exemplo, podem aparecer? Olha, eu posso falar, como eu venho do Campus Machado, né? Eu sei que em Confidentes eles têm
também uma dinâmica que está sendo desenvolvida lá, mas eu posso falar da experiência que nós tivemos no Campus Machado. Foi realizado por 2 anos seguidos o Startup Weekend, que são 54 horas, né, uma imersão de 54 horas para que a pessoa entre com uma ideia e ele saia com um modelo de negócio. E essa iniciativa partiu 100% dos alunos. Tanto que o evento foi realizado, essa negociação que eles fizeram com a Techstar, que é a empresa, né, detentora desses direitos, foi no CPF dos alunos, via empresa júnior. No nosso caso, a instituição ficou por conta de apoiá-los e hospedar o evento, oferecer a infraestrutura necessária que eles precisaram. A incubadora viria no segundo ponto. Então, você traz um evento desse para dentro da instituição, né? Você gera ali algumas ideias que podem se tornar negócios potenciais nesse universo das startups. O que é o papel da instituição, né? Através dos NITs, dos elites, que são estruturas que a gente tem dentro da instituição, fomentar para que isso avance. Então, a incubadora, ela tem esse papel, o próprio nome já diz, é o mesmo conceito quando eu estou falando incubadora para pessoas. Eu vou incubar até que esse empreendimento ele tenha condições de se lançar sozinho ao mercado. Então, essa junção de empresas juniores, a iniciativa dos alunos, a incubadora dentro do Instituto é extremamente importante para fazer com que essas ideias não morram na praia. Então, eu tive ali um evento e tal. Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos dar sequência, nós precisamos dar suporte para essa equipe, que aí eu posso estar contando tanto com alunos de instituição, que são eventos que abrem para o público em geral, como eu posso abrir esse diálogo com a sociedade e trazer para dentro da instituição pessoas da sociedade civil que queiram contribuir ali com o desenvolvimento local daquela cidade, daquela região, etc. Professora, então nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer sua presença e suas explicações sobre as startups. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder esclarecer, poder prestar essas informações. Espero que elas sejam úteis, né, para as pessoas que estiverem assistindo. E estamos à disposição para quem precisar de mais informação, precisar de algum contato, alguma coisa. Tá certo. Muito obrigada. Por nada. Para você que nos assiste, obrigada pela audiência e acompanhe o programa Educação na Mídia, que traz a cada semana um assunto atual e relevante para ser discutido por especialistas. Até o próximo programa.